Meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrados, venham pra cá vocês. Hoje nós temos um assunto bem delicado para tratar e isso estava aqui, ó, no meu gogó. Na época que o Spook estava ali no auge, indo em todos os podcasts, né? Antes de sofrer ataque por canais covardes e seres humanos desprezíveis, eu fui em muitos podcasts e dei minha opinião sobre muitos aspectos da religião, tá? Claramente, naquela época, eu tinha algum conhecimento das religiões. Hoje eu tenho uma especialização muito maior face a todas as faculdades que eu fiz de pós-graduação em teologia comparada, teologia sistemática, hermenêutica e blá blá blá, até mesmo história do cristianismo, eu fiz essa pós-graduação. É tenso, não é fácil, eu estou terminando, eu já sou hoje psicanalista, hoje eu sou psicanalista, me dê parabéns, muito obrigado. Sim, eu terminei o curso de psicanálise e estou para terminar especialização em psicanálise também, pois eu fiz os dois juntos. Eu sou uma coisa maluca. Sim, especialização em psicanálise termina agora em março. E ainda eu tenho as psicopatologias, que também é um curso de especialização que eu estou fazendo para terminar em março. Realmente, eu parece que eu não tinha mais nada para fazer da vida. Eu tirei um ano sabático para fazer pós-graduações. As faculdades agora têm que rebolar para me mandar os certificados. Tá brabo. Estou exausto, cansado e vou tirar mais um ano sabático aí para estudar música. Mas vamos lá! Teve um vídeo aqui que ficou no meu gogó, e esse vídeo ficou no meu gogó, e eu fiquei assim, deveras chateado com a propositura do mesmo, pois o meu nome transitou muito em podcasts e claramente sem a minha presença ao lado. Então é fácil falar sobre mim sem eu estar ali para me defender, não é verdade? Então o que acontece? As pessoas passam a falar besteiras a meu respeito sem ter o menor conhecimento sobre aquilo que eu faço, o meu estudo. E claramente, o meu nome, quando transita na boca de pastor, boa coisa não é. Pastor Rina seria, então, o fundador da Bola de Neve. Eu fui uma vez na Bola de Neve acompanhar uma pessoa que estava num processo de reabilitação e foi participar ali de um dos cultos. Eu vi o culto do Bola de Neve. Eu achei uma coisa completamente bizarra. Mas faz parte, cada um segue a sua vertente. Né? É a mesma coisa que escutar death metal cristão. É uma coisa que você fala, caracoles, né? E tem death metal cristão. Mas quando você vai, então, no Bola de Neve, você vê realmente tudo aquilo. Uma prancha de surf como púlpito, a galera tocando reggae de fundo, tem o Ralph para skate e tudo mais. Cara, é sério, clínica é como se fosse um processo de reabilitação de drogas, onde o cara toca reggae de fundo. Né? Imagina, reggae é a porta de entrada para a maconha, é o culto à maconha, reggae. Mas o cara tá lá tocando reggae e a galera tá em reabilitação do uso de maconha. É meio discrepante o negócio. E aí o pastor Rina, que faleceu num acidente, veio falar de mim, que eu então escuto demônios. O pastor Rina, né? Ou é apóstolo Rina, né? Ele já se autodenominam apóstolos, né? Eu acho legal isso porque eles se auto-intitulam o que eles querem e não o que realmente é. Então o cara, ele cria a igreja, sobe no púlpito e fala, ó, eu não sou pastor, eu sou o dono disso aqui, eu sou um apóstolo, né? Acho que Jesus nunca teve tanto apóstolo, né? É como se fosse puxadinho de filho, né? Ah, isso aqui são os agregados. Aí vai agregando na família, quando vai ver Natal já não cabe ninguém na casa, são os agregados da família. Isso aqui é agregado da família de Jesus, né? Que Jesus tinha lá 80 apóstolos, desses 80 apóstolos, quase a totalidade foi peregrinando. Aqui, se você pegar só o Brasil, então já passou de 1 milhão de apóstolos, com certeza, que Jesus olharia e falaria, que é isso? Mas vamos ver o que o mesmo falou de mim, porque eu me dou o direito então de rebater certas alegações e, no final, temos uma surpresa. Verdade, era o termo usado antes de Jesus. Depois que Jesus veio, o termo começou a ser usado, o termo usado começou a ser inferno. Vamos ver. E as pessoas todas que morreram desde a da vinda de Cristo até agora,
Porque as anteriores foram As salvas. pessoas que morreram desde a vinda de Jesus até agora estão num lugar chamado paraíso. Ah, como é que você me prova isso? Tem 2 ladrões morrendo junto com Jesus na cruz do Calvário. Um deles se arrepende e diz: Jesus, se lembra de mim? Se lembra de mim quando você chegar no seu reino? Qual é a resposta de Jesus? Amanhã mesmo, Ainda hoje, Ainda hoje. estarás comigo no reino do céu. paraíso. Paraíso? Nossa, essa é uma puta prova que existe o paraíso, né? Nossa, que prova irrefutável, né? Porque Jesus disse, então, que você estará comigo no paraíso. Se Jesus disse, é porque é irrefutável. Lembrando que Jesus, ele era de cerca de, estima-se, né? Nós estamos em 2000, então nós estamos falando do calendário, 2000 anos atrás, falamos ali de 2100, 2200 anos atrás. O conhecimento deles era espetacular sobre qualquer fenômeno, né? Eles achavam que a Terra era plana, a linha do horizonte era a queda do planeta, né? Ou seja, a linha do horizonte era o final do planeta, né? Eles tinham simplesmente 20, 30 anos de vida no planeta porque eles morriam de qualquer doença, qualquer enfermidade era cometido daquilo. Eles viviam sempre entre os escravos, ou seja, eles sempre foram escravos de alguém. Então, o povo hebreu era escravo do egípcio, o egípcio então botou eles para correr, porque eles mataram egípcios. Eles foram até o que eles chamavam de uma terra sagrada, ficaram lá, veio os romanos tomaram então o povo hebreu como escravos, né? Então, Jesus, ele nasce já como escravo do Império Romano. Então é muito complicado quando a gente toma ipsis literis as coisas, e pelo visto o apóstolo Rina leva a Bíblia de uma maneira ipsis literis. Tudo que está escrito é uma verdade absoluta e irrefutável. Quem fala isso, geralmente, são pessoas que não têm o menor conhecimento acadêmico da leitura bíblica. Por quê? Quando a gente faz hermenêutica bíblica, a hermenêutica bíblica ela está atrelada a fatores essenciais para se poder entender a obra escrita. Lembrando que Jesus nunca escreveu nada, absolutamente nada, ok? Tudo foi escrito depois sob a impressão daqueles que acreditaram ter visto Jesus. Jesus nunca escreveu. Deus nunca escreveu absolutamente nada. Ninguém sabe como é que é a caligrafia de Deus, pois Deus é um ser inanimado, criado por um povo hebreu, que depois, então, origina-se, né, dando origem aos judeus, que depois ramifica-se para o cristianismo por meio de Jesus e aqueles que seguiam Jesus. Quando a gente fala, então, da hermenêutica, a hermenêutica ela é essencial para entender geografia, a história, a sociologia, a cultura de toda aquela época e daquele povo. A Bíblia não pode ser lida e interpretada ipsis literis, ou seja, eu não posso pegar a Bíblia e ler a Bíblia e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Até porque Jesus nunca ressuscitou ninguém dos mortos, Jesus nunca curou ninguém. Jesus mal conseguiu se curar das enfermidades. Ele morreu. Uma vez veio um inscrito do meu canal, a gente estava debatendo sobre isso, eu falei no vídeo, Jesus está morto, ele morreu como todo mundo. Não, nunca acharam a ossada de Jesus, significa que ele está vivo andando por aí. E Gengis Khan também. Então o Gengis Khan também está andando por aí. Então veja, quando a gente fala de aspectos científicos e acadêmicos para poder interpretar um livro como esse, a gente tem que ter o bom senso. Pegar pessoas que tenham realmente o bom senso e entender que aquele livro é uma parábola. Qualquer pessoa que faz teologia, uma faculdade de teologia, sabe exatamente isso. As primeiras aulas de hermenêutica, a epistemologia, os estudos bíblicos, sabe que ela é uma parábola, é uma poesia. Tudo aquilo é uma poesia. Nada daquilo realmente, ela pode ser interpretada como a maneira está escrita. Então veja, quando ele pega uma passagem dessa e ressignifica dizendo é isso porque então é isso. É a mesma coisa que falar que jacaré não come alpiste porque a galinha é diabética. Ponto, acabou o discurso. O paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas dizem que a alma vai estar num estado de sono, porque Paulo usou um termo, para não falar morte, ele falou os que dormem. Para não falar os que morreram, ele falou os que dormem. Mas esse foi só um termo
um eufemismo para diminuir o impacto da palavra morte. Mas Na verdade, você tem que entender primeiro quem é Paulo, o que está por detrás de todos os ensinamentos observados daquele povo. Quando a gente fala sobre os hebreus, quando a gente fala sobre os judeus e quando a gente fala sobre a origem do cristianismo, você tem que lembrar que a grande influência dos povos se deu pelos povos fenícios, se deu pelos gregos, se deu por todos os povos ao redor. Eles não tinham conhecimento de absolutamente nada. Eles simplesmente escutavam os povos que passavam pelos entrepostos comerciais. E esses povos que passavam, tanto do norte para o sul, quanto do sul para o norte, e assim vai, eram povos que tinham impressões sobre a vida. Toda essa parte filosófica sobre a morte, sobre a filosofia da morte, se deu pelos povos gregos. Pelos gregos. Então, toda a educação que se vê, até mesmo a escrita da Bíblia, passada para o grego koiné, onde você tinha um grego clássico, arcaico, e depois o grego koiné, com a mistura de aramaico e de outros idiomas, traz não somente a questão do idioma, mas a questão cultural dos povos. Muitos povos acreditavam na reencarnação, muitos povos acreditavam na consciência das pessoas pós-morte, e muitos povos acreditavam, sim, que essa consciência transitava de corpo em corpo. Isso era um princípio grego das escolas filosóficas que traziam a imortalidade da alma. Então você tem que entender aonde que Paulo bebe desse conhecimento para justificar então a propositura dele bíblica em dizer em que as almas, a consciência daqueles vão estar adormecidas. Por que está adormecida? Porque uma hora ele acredita que o dito Messias, ou Jesus, ou Cristo, iria voltar e arrebatar aqueles que assim, então, eram fiéis ao mesmo. Porém, você não entendeu que Paulo romantizou muitos pressupostos bíblicos, porém, Paulo jogava ao seu viés. Paulo ressignifica o que Cristo deixou. Inclusive, quem cria o sistema de escravidão trabalhista foi Paulo. Esse negócio de 7 por 1, né, na verdade 6 por 1, né, trabalha 6, descansa 1, Paulo é que radica isso dentro do pressuposto romano, porque Jesus falava o contrário. Se você procurar na internet, tem artigos acadêmicos que dizem o contrário, dizem que não, Jesus era a favor da família, Paulo não, Paulo era a favor da servidão. Então a gente não pode usar Paulo como uma verdade, pois ele foi o criador da Igreja Apostólica Romana e foi um dos primeiros consagrados papas, em que tentou dar diversos golpes de Estado, tentou tirar o poder dos imperadores e que morreu de uma maneira muito cruel sob a égide então dos imperadores que viram ele tentando dar um golpe. Primeiro a manipulação do povo, o domínio sobre a religião, utilizaram o Império Romano para propagar a crença e fazer com que todos os povos fossem dizimados e que os romanos então passassem a impor completamente uma única verdade absoluta, que caso não acreditassem no poder da igreja, caso não reconhecessem a igreja como uma autoridade, eles morreriam. Então usar Paulo como qualquer pressuposto, eu sinto, cara. E lembrando, você pertence a uma das ramificações neopentecostais. Você não pertence a um viés da Igreja Apostólica Romana. Você vem de um outro viés da igreja, que então ramifica-se em neopentecostais. O surgimento dessas religiões neopentecostais vem para o Brasil em 1910, mais ou menos. A bola de neve se radica nas religiões neopentecostais, nas ramificações daquelas que são batista, presbiteriana, metodista, e não da Igreja Apostólica Romana. Significa que quem morreu agora está dormindo, em um estado de sono. Mas, segundo Jesus, naquele mesmo momento da morte da pessoa na terra, essa pessoa vai ser destinada ao lugar onde ele está. Ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Eu vou para preparar lugar para vocês. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter morada, vocês vão ter onde estar, a gente vai morar junto. Então, isso aí é uma dupla interpretação. Primeiro que a palavra Lord, Senhor, ela foi muito mal traduzida e tentando transformar Lord
que seria senhor ou dono de uma terra, ou o próprio imperador como Deus. Então, misturar Lord com God é muito difícil. Mas a Bíblia lida com a palavra Lord em inglês, basta pegar a Bíblia de King James, de 1610, que está repleto de lords. Lord é uma tradução que pode ser colocada tanto como donos de terra, imperadores, senhores. E veja, nós estamos falando de escravos. Naquela época, então, os escravos que então traziam as suas histórias, e principalmente as histórias de Jesus, arremetiam o princípio de Lord para o Senhor, dono de uma terra que eles trabalhavam. Quando a gente fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que eu sou mero agricultor e eu trabalho para o dono de um estabelecimento, uma casa, uma terra. Ele me supre as necessidades, me protegendo dos meus inimigos, me dando comida, abrigo e me protegendo contra estrangeiros, principalmente, e animais. E essa tradução do Lord se dá, então, àquele que é o dono da pessoa ou o dono da terra. Quando a gente fala que existem muitas moradas na casa do meu pai, então, em inglês, você tem que pregar em grego koiné, em latim e em inglês, para entender o que significa isso. Existem duas interpretações para esse pressuposto. Primeiro, ele pode estar falando, sim, da casa de um imperador, da casa de um rei, que então fala, dentro daquela casa, daquele senhor, tenho muitas moradas, tenho muitos quartos, ele tem riqueza. Ele vai dar para nós aquilo, porque Jesus, ele pegava as riquezas e distribuía para o povo. Quando a gente vê o sistema político hoje, dentro dessa história, de impedir, por exemplo, o abuso de cobrar impostos, de dízimo, de indulgências e tudo mais, e principalmente Jesus dava riqueza às pessoas que estavam morrendo, comida, dividia a comida e tudo mais, que pressuposto é esse hoje dentro de um viés político? Dentro das escolas de estudo, provavelmente é uma visão social. É uma política pública, é uma visão social. Então, naquela época, se a gente trouxer para o presente, Jesus tinha um viés socialista. Então, ele tinha esse viés de tomar a riqueza para distribuir à nação. Então, pode ser uma estrutura sólida? Pode. Pode ser, dentro de um amparo religioso, dizer que realmente, ao morrer, todos iriam, então, para um pressuposto que acredita-se ser o céu? Também pode. Mas a gente tem que estudar os dois pontos e entender esses dois viés bíblicos. Então, quem morre na terra crendo em Jesus já é recebido por ele automaticamente. Agora, e quem crê, não crendo em Jesus? Então. E aí, eu te pergunto, quem não crê em Jesus, você vai aplicar o seu preconceito religioso? Porque você falou, aquele que crê em Jesus tem uma salvação. Quem não crê em Jesus, que são os próprios hebreus não acreditavam em Jesus, os judeus hoje não acreditam que Jesus é o seu Messias, o Islã não acredita em Jesus, o budista, que origina-se antes de Jesus, obviamente não acredita nele, o hinduísmo, que é a primeira religião fundamentada hoje no mundo, não acredita em Jesus, o politeísmo, visto, então, pelos nórdicos, não acreditam em Jesus. Os africanos, com o seu lindo e maravilhoso politeísmo dos orixás, ou seja, todos aqueles deuses, não acreditam em Jesus. E aí, como é que faz? Olha como é engraçado o preconceito religioso estampado na cara desse cidadão, em que diz que somente aquele que acredita em Jesus tem a sua salvação. Ou seja, ele deixa bem claro o próprio preconceito religioso, impõe isso num podcast e não esclarece absolutamente nada. Eu te pergunto, qual é a formação acadêmica desse cidadão? Qual é a preparação para ele subir num púlpito e pregar a palavra real de um evangelho, o qual não consegue tecer palavras preconceituosas contra qualquer outro viés? Quando ele diz claramente que somente quem acredita em Jesus é que vai ter a salvação, ele está sendo preconceituoso. Ele está impondo a superioridade da crença dele. Isso é uma tristeza, isso é uma doença, isso é uma perseguição religiosa, aqueles que
vêm de uma outra cultura, vêm de uma outra estrutura social e principalmente que se frustraram com a igreja, que tiveram o seu dízimo roubado, furtado, que foram violentados, foram estuprados, foram humilhados e têm o seu direito até do ateísmo. Quer dizer, aquele que é um ateu e não acredita em Jesus não tem salvação. Depois eu vou mostrar quem é o apóstolo Rina. Essa vai ser uma experiência terrível que a maioria só vai descobrir quando acontecer. É mesmo, Rina? Vamos ver o que aconteceu com você depois da morte? Eu tô louco para ver o que aconteceu com você. Louco. Olha que engraçado. Quer dizer que eu sou praticante do budismo tibetano. Uma das religiões mais antigas do mundo, fundamentada em princípios absolutamente neutros e claros à humanidade. Primeiro princípio, todo mundo nasce no sofrimento, todo mundo morre no sofrimento. Temos que aprender a lidar com o sofrimento. O sofrimento ele é contínuo na nossa vida, na sua vida. Você quer ter bens e não consegue comprar, você sofre. Você quer ser reconhecido, você não consegue, você sofre. Você quer ter um emprego melhor, você não consegue, você sofre. Peraí, o budismo deixa bem claro, então, um princípio básico da nossa realidade hoje, visto há 5.000, 6.000 anos atrás. Uou! Então, peraí. Então, eu tenho toda uma estrutura filosófica que compete daquela época a hoje. Que coisa! Segundo, ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente acaba pagando por isso. E é fato. Se você pega o carro hoje, bêbado, bate, você ou vai preso ou você morre. Ação e reação. A vida do ser humano é o seu bem mais precioso. E é verdade. Nós agimos de maneira idiota, pulando de paraquedas, pulando de paraglide. Morremos fazendo isso. Quantas pessoas morrem fazendo esse tipo de coisa? Sabe, fazendo estupidez. Ao invés de preservar a vida, nós arriscamos nossa vida. A impermanência, tudo na vida vai morrendo. Você está envelhecendo. Veja, nós vamos para a academia e nós nos matamos de treinar porque a gente vê o Cariani, a gente vê Toguro, a gente vê todos esses personagens dizendo fica bonitão, toma droga, não sei o quê, e até o traficante famoso que vende anabolizante na internet, né? Que logo vai ter a federal batendo na porta dele, logo, né? Fernando Marques mandou um abraço para você, e o cara vende esteroide anabolizante na internet tranquilamente. Então veja, nós vamos envelhecer, nós vamos ficar velhos, nós vamos ficar barrigudos, você não consegue brigar com o tempo, cara. Mas a gente briga se matando na academia, tentando ter o corpo perfeito, porque esses caras instigam você a ter o corpo perfeito. Então o budismo já trazia esses pressupostos há muito mais tempo atrás. E se encaixa perfeitamente hoje. Curiosamente, todos os pressupostos que Cristo pregava, Paulo distorce por completo e cria uma outra realidade de Cristo. E aí vem esse cara e diz que, olha, quem não é de outra religião vai arder, vai morrer. Cara, olha que absurdo, é um crime religioso claro, nítido. Eu, como praticante do budismo, me sinto absolutamente ofendido ao escutar uma estrutura de fala desse tipo, me colocando, então, no lugar de um muçulmano, me colocando no lugar de uma pessoa que pratica os ritos africanos. Porque escuta um negócio desse, você fala um apóstolo, o qual se coloca então num critério acima de qualquer outro. É absurdo o crime religioso. Porque ali não vai ter Jesus esperando essas vidas, ali vão estar demônios. Demônios? Vão levar essas almas para levar essas Demônios. almas para o inferno. Então lá não tem Jesus. Que bom que não tem Jesus, até porque eu também não acredito em Jesus. Para mim não faz diferença Jesus ou não, eu sou praticante do budismo. O budismo tem uma das práticas mais antigas que ensina você a morrer. Como você deve morrer? Como você deve preparar o seu corpo para a morte? Como você deve preparar a sua mente para a morte? O cristão sabe disso? Não. Curiosamente, se você vai para uma cadeia hoje, toda a estrutura carcerária brasileira, faça uma pesquisa. Vai em cada cadeia e chega lá e pergunta, quem aqui é cristão? 99,9% vai levantar a mão. Curioso, eu não vejo budista preso aqui no Brasil, eu não vejo muçulmano preso aqui no Brasil, eu não vejo judeu sendo preso aqui no Brasil, mas eu vejo a população carcerária, unanimemente falando, 99,9% cristão. Então, quer dizer, quando eu morrer, eu vou me deparar com quem? Com demônios, porque Jesus não vai estar lá para mim, pois eu não sou cristão.
Rinan, Jesus não esteve presente na sua vida inteira e eu vou mostrar isso para você. Ou melhor, o Rinan, Jesus não esteve presente na sua vida, Rinan, e eu vou mostrar para você. Está prontos para torturar essas almas, para levar essas almas para o inferno, para escravizar essas almas, para condenar essas almas. E, infelizmente, esse é um fato. Esse é um fato, ele tira do cu, que é um fato, que todo mundo que não acredita em Jesus vai para o inferno. É um fato. É um fato. Veja, se a gente tivesse aqui um verificador, né, provavelmente isso aqui estaria escrito embaixo. Cuidado, o que esse apóstolo está falando é puramente mentira e não tem como comprovar. É um fato que todo mundo que não acredita em Jesus vá para o inferno. É fato. É fato. Tá? É tão fato, assim, absurdamente fato. É absurdo escutar uma doença mental como a deste indivíduo. Jesus falou muito sobre isso, toda a Bíblia alerta muito sobre isso. Não, a Bíblia não alerta muito sobre nada disso. Se você pegar o Velho Testamento do povo hebreu, onde tem o Gênesis, onde tem toda a estrutura de como surge todo o povo hebreu até dar origem ao Novo Testamento, que trata então sobre a temática, sobre viés de alguns apóstolos, sobre quem foi Jesus, a passagem de Jesus na terra, o Sermão da Montanha e todos os outros aspectos. Não existe em toda a Bíblia isso que você está falando, Rinan. A Bíblia é segmentada sobre assuntos específicos e muito distorcidos em muito, porque não existe como costurar. Se você pegar, tem uma página que fala sobre os 2.000 erros bíblicos, onde existe o descompasso absurdo entre todas as estruturas dos livros. Por quê? Porque foram livros escritos em épocas diferentes, unidos, costurados, porque Velho Testamento é do povo hebreu. Eles precisavam de um enredo para mostrar como surge Jesus. Então eles pegam do povo hebreu, para originar-se, então, a Bíblia cristã, que seria o Novo Testamento. Então, veja, o cristão, ele chupinha do hebreu para constituir, então, a sua estrutura de crença. Sendo que o povo hebreu é judeu. E o judeu olha e fala, porra, amigo. Que ele diz, creia, eu vim salvar vocês, creiam. Por isso que os pregadores pregam, tentam ensinar, tentam convencer as pessoas. Porque aquele que morrer sem Jesus vai ter um destino eterno de perdição. Os pregadores, eles têm um viés que foi uma das etapas da Igreja Apostólica Romana que nós chamamos de missões. As missões, elas originaram depois que houve, então, a reforma dentro da igreja e houve um rombo dentro da igreja. Ou seja, quando começam a se questionar por parte dos puritanos a estrutura da Igreja Apostólica Romana, houve um rompimento. E a igreja ficou muito brava, mandou matar os puritanos fogem, vão para os Estados Unidos, se solidificam lá, criam as ramificações que seriam as igrejas, a metodista, a presbiteriana, a batista e outras pequenas igrejas locais, e a Igreja Apostólica Romana cria-se a missão. A missão se dá muito por equipes de jesuítas, que começaram a ir para o mundo para tentar novamente criar a força da estrutura da igreja. A igreja teve a expansão por meio da estrutura apostólica, foi tomada pelo patrístico, depois volta de novo a tomar força e assim por diante. Houve ciclos na história onde eles tentaram expandir cada vez mais por parte dos seus pregadores para fazer com que as pessoas se convertessem. O ódio por parte do mundo com relação aos pregadores se fez tamanho que a maior concentração de cristãos no mundo se dá onde? Estados Unidos e no Brasil. Estados Unidos é o primeiro país católico, o segundo é o Brasil. Olha que curioso. O restante do mundo foi tomado pelo Islã, por outras culturas orientais, e que não aguentavam mais ser impostos pelo cristianismo. E eu acho engraçado, vou fazer adendo, até teve um youtuber famoso que foi defender o filme do Coppola, que mostrava, então, grupos de jesuítas que foram da Europa para o Japão e que lá eles foram crucificados realmente e foram queimados. E ele defende, dizendo, olha a crueldade do povo japonês, olha a crueldade do budismo. Nem era budismo naquela época, mas o cara fala que é budismo. Aquela lá era o shintoísmo. E por que eles fizeram isso? Porque os jesuítas e aquela escória da Igreja Apostólica Romana, eles escravizaram as mulheres japonesas e venderam como prostitutas na Europa.
O marido, então, que viu aquela situação das mulheres sendo arremetidas ao mar e levadas, então, para a Europa, tirou a espada e saiu matando os caras. O que qualquer pessoa faria isso. Mas Romance de Coppola fala, ai, que absurdo, olha o que eles fizeram, olha que coisa absurda. A falta de conhecimento histórico leva a pessoa a aplaudir um diretor de cinema que vai escrever, então, um romance. Cara, é absurdo, é a mesma coisa que achar que Harry Potter é real. E as outras religiões que têm outras visões que não essa de inferno, céu, mas que a pessoa segue uma doutrina de bem e mal. Todas as religiões da Terra vão ter a sua significância, vão ter o seu lugar, né? Vão ter a sua importância. Ele não acredita em Jesus. Menos em você, né, querido? Para você, não. Jesus, mas ele tem uma vida boa, ele faz o bem. O que você acha? Todas as religiões vão ter o seu lugar, vão ter a sua importância, vão ter o seu impacto. O budismo tem princípios incríveis. Todas as religiões vão ter coisas boas. Só que de todos os líderes religiosos, quais dele ressuscitou? Quais entre eles ressuscitou? Puta, essa é o ápice da maior burrice, da maior ignorância humana. Um apóstolo que não entendeu o princípio bíblico da ressurreição de Cristo. A Bíblia é um romance, é uma obra praticamente ficcional em muitos aspectos, tá? Quando Jesus ele é crucificado, ele morre. Ele morre. Ele, como qualquer cidadão morre. Ele era de carne e osso. Ele não era nada além disso. Mas a igreja precisa de um herói. Tá? A igreja precisa de um herói. Lembrando que ele só se torna Cristo bem depois. Ele era Jesus, filho de Maria. Tá? Ele nasceu de uma união entre papai e mamãe que transaram e ele nasce. Na hora que ele nasce, ele vê 3.000 judeus crucificados, porque Tibério assim o fazia, por hobby. Você tinha Pôncio Pilatos e você tinha um cara muito cruel chamado Tibério. Tibério foi um dos piores imperadores, e nós tivemos outros ainda muito mais agressivos depois. Mas a priori, Tibério, ele crucificava por hobby. Ele nasce no meio de uma guerra para poder defender o povo e tirar o povo da miséria e principalmente lutar pelo direito de viver dentro da cidade de Jerusalém, que é a cidade dele, é a cidade sagrada do povo dele. E os romanos tomaram. Os romanos eles construíram aquedutos, romanos construíram um cemitério, os romanos faziam de tudo naquela cidade e não podia. Para eles era um crime esse tipo de coisa. A cidade ela tinha que se manter íntegra dentro de um viés religioso. Jesus cresce e ele vai lutar pelos interesses do povo. Ele une o povo para tentar derrubar os imperadores. Mas ele é crucificado, junto com quem? Com outros iguais, com bandidos, com ladrões, com marginais, porque era como Jesus era visto. Jesus é crucificado, ele morre. Então traz à tona a vida novamente da mensagem de Jesus, a imagem de uma figura que foi crucificada e lutou pelo direito do povo de sobreviver como um herói. Então ele renasce novamente como uma pessoa a ser defendida dentro de uma história em que ele viveu. Qual é a dificuldade de se entender isso? Por que ele renasce? Porque as pessoas voltam a falar o nome dele. Então ele fica na mente das pessoas e a palavra e a história que ele então criou para tentar tirar o povo da miséria e combater os imperadores é passado por entre os povos. É somente isso, simples, sem dificuldade para entendimento. Mas entramos em Nárnia. Eu acabei de entrar num armário e encontrei o Rina do lado do leão. E o Rina vem e fala que Jesus, então, ele renasce. Quem é que então faz isso dentre os outros? É de uma ignorância monstruosa. E é complicado porque você vê o auto-intitular do Rina como um apóstolo. Veja, ele se auto-intitula alguém em que na hora de abrir a boca não traz então os princípios que deveriam ser compreendidos à população. Esse é o crime religioso da igreja. Não ser clara, não ser fiel à hermenêutica, mas ela é fiel à alegoria, ao fantasioso e simplesmente no que eles querem criar de misticismo. Então eles criam o fantasioso bíblico
para que as pessoas se amparem na magia bíblica, dizendo, nossa, Jesus é o cara mais foda que tem. Não, Jesus morreu como todo mundo morreu. Muitos morreram em meio de guerras, muitos morreram em pobreza, muitos morreram de fome. Siddhartha morreu intoxicado por uma comida que deram para ele, que não foi envenenamento. Ele se intoxicou, acho que a comida não estava legal, de acordo com os livros acadêmicos que eu li sobre a temática, e ele morreu. Mas ele morreu, ele já devia ter, sei lá, uns 60, 70 anos, ele já estava mais velho. E morreu. A mensagem do budismo existe até hoje no mundo. Então ele ressuscitou. Olha que engraçado. Muçulmano, o Islã. Ué, a mensagem passada por Alá até hoje é vista no Alcorão e traz de uma maneira clara a mente daquele que leu o Alcorão e segue o Islã. Olha que coisa. A mesma coisa nos ritos africanos, dentro dos princípios de Obatalá. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de uma teologia de religiões comparadas é algo monstruoso de se ver. Se você chega em Meca, o túmulo de Maomé está lá. O túmulo de Buda, o corpo dele está lá. O túmulo de Buda? Buda é uma consciência, carinha. Olha o nível de consciência baixo que você tem. Buda não é uma pessoa. Tanto que existiram 3, 4 antes do próprio Siddhartha Gautama que já traziam um viés do próprio pensamento budista. Buda não é uma pessoa. Buda é um estado de percepção, um estado de alerta, um estado de despertar para exatamente a questão do sofrimento, da impermanência, da causa e efeito, tudo aquilo que foi visto pelo primeiro, segundo e terceiro giro da roda do Dharma pelo Siddhartha Gautama. Veja, o que eu falo para vocês é o nível de despreparo dos pastores e apóstolos e padres no Brasil é algo monstruoso. Monstruoso. É um despreparo para poder subir no púlpito e ensinar as pessoas que eu fico enojado. Não é o primeiro que eu escuto um negócio desse e não vai ser o último. A falta de conhecimento de todas as religiões, a aplicabilidade de uma hermenêutica falha, completamente errônea, e o ensinamento bíblico enviesado é visto de uma maneira doente na boca do apóstolo Rina. Doente. De Confúcio, o corpo dele está lá. O túmulo de Allan Kardec, o corpo dele está lá. Os papas todos morreram e os corpos deles estão nos seus túmulos. O único túmulo do mundo. Não é verdade. Muitos papas morreram e os próprios corpos não foram encontrados. Tudo que você chega e você encontra uma plaquinha, ele não está aqui porque ele ressuscitou, é o túmulo de Jerusalém, no jardim do túmulo lá em Israel. Querido, deixa eu te contar uma história. Jesus morreu como indigente. Jesus morreu em uma cova popular como todo mundo. Naquela época, Jesus era só mais um que criava um ideal para liderar um povo contra o Império Romano. Ele morreu como indigente. É claro que o túmulo dele não existe. É claro que nem a ossada dele as pessoas encontraram, porque ele era jogado, os corpos eram arremessados em uma vala comum, onde todos ali morriam, jogados ali num canto. Jesus não era nada naquela época. Quem cria a ideologia de Jesus é a própria Igreja Apostólica Romana, que transforma Jesus em um herói. Porque para o povo hebreu, Jesus era só mais um. Esse é o divisor de águas que parece que as pessoas não entenderam. Por que não tem o túmulo de Jesus? Não existe o túmulo de Jesus. Eles criaram uma estrutura para simplesmente simbolizar ali Jesus. Porque é onde ele deveria estar, em Jerusalém. Mas não existe. Ele morreu como um indigente. Lá tem túmulo vazio, porque ele só ressuscitou. Então quem é o único que merece o meu crédito? Aquele que mostrou que ele tem poder sobre a morte. Ninguém tem poder sobre a morte, querido. Jesus não está aí andando. Genial, genial. Jesus tem poder sobre a morte, amigo. Ninguém tem poder sobre a morte. A morte vai chegar. Nem você tem poder sobre a morte, Renan. Você morreu, querido. Você morreu. Ninguém tem poder sobre a morte. Vocês percebem que é uma fantasia criada.
Se Freud tivesse aqui, Freud ia estar, obviamente, horrorizado, né? Freud, vem cá, conta pra mim, Freud. O que você acha disso, ó? Ó o Freud aqui. Freud, conta pro Rina. Conta. Ó, eu tenho Freud aqui, tá? A única coisa é que o óculos dele quebrou, mas tudo bem. Tá, Freud, conta pro Rina, conta. Veja, claramente ele está fazendo propaganda da igreja dele, claramente ele faz, né? Ele tem que dizer que a igreja dele é melhor que todo mundo, que a crença dele é melhor que todo mundo, sem dúvida. Faz parte da estrutura de crença. Mas a gente já não sabe se isso é uma neurose, uma psicose, uma perversidade, se isso realmente é uma falta de caráter, falta de educação religiosa, ou é o cara que precisa mostrar para os fiéis que, né, só Jesus salva. E Ctrl S também, viu, Rina? Eu acho isso muito ruim, porque os fiéis da Igreja Bola de Neve vão continuar acreditando no vazio. Quando a gente fala sobre a importância do devido ensinar religioso, eu tenho 2 docências em ensino religioso, 2. A gente tem que realmente elucidar as pessoas sobre a importância de todas as crenças, e elucidar a importância de todos os viés religiosos, entender sobre o princípio da morte dentro de cada religião, qual é a religião que fala sobre a morte, como fala, como trata sobre essa temática, elucidar de uma maneira a mostrar a todas as pessoas que todos os indivíduos têm um enorme valor mediante a crença que eles seguem. Quando a gente vê um discurso desse tipo, ele não só desmerece as outras religiões, desmerece outros líderes religiosos, ele sobrepõe um viés burro e ignorante do mesmo sobre, então, aquelas pessoas que acreditam em outras crenças e principalmente sobre aqueles que não têm crença. E ainda tem o meu nome falado na boca dele. É ele que eu quero escutar. E se ele diz que sem ele eu não estou salvo, sem ele eu não estou salvo. Porque a salvação não se dá pelas obras. Esse é o grande erro. Quer dizer que se ele falar que você não está salvo, você não está salvo. Entendi. Você vê que é absurdo. Deixa a religião quieto. ensina que você tem que fazer muito para você poder ser salvo. Seja bom, se renuncie, se sacrifique. Você tem uma lista de fazeres para você ser salvo. O evangelho não é uma lista do que se tem que fazer para ser salvo, porque você não tem como ser salvo fazendo. O evangelho significa boa notícia, algum fato histórico que te beneficiou. Então o que é o evangelho? O túmulo está vazio. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Você, como consequência da sua fé, vai ter boas atitudes, vai ter boas ações, vai procurar amar o próximo, vai procurar fazer a coisa certa. Curiosamente, né, amar o próximo não é uma coisa que a igreja faz, já que ela tem homofobia, misoginia, racismo, tem diversos outros crimes, inclusive pedofilia, tem estupro de vulnerável, tem milhões de aspectos, né? Eu acho que então falta uma reciclagem para a igreja, porque são esses crimes que a gente percebe hoje. E novamente, a gente vai até uma delegacia de polícia ou num presídio e pergunta: quantos aqui são cristãos? 99,9% levanta a mão. Então, a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema é que a sua estrutura, então, bíblica, não está salvando ninguém. Ninguém.